Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Julia Dani e esse é o canal Orquídea de Darwin, onde eu falo sobre ciência, biologia, botânica e um pouquinho de história. Hoje eu resolvi falar sobre uma grande personalidade da ciência, que é o Alexander von Humboldt. O Alexander von Humboldt, para quem não conhece, foi um grande naturalista, climatólogo, geógrafo, enfim, ele era versado nas mais diversas áreas do conhecimento e ele era uma pessoa bem generalista, digamos assim. Isso era bem comum nos séculos passados, né? Inclusive ele viveu ali por volta de 1700, final de 1700, início de 1800, tá? E ele era alemão. Então, como eu falei, ele era uma pessoa bem generalista e justamente eu acredito que por ele ser uma pessoa generalista é que ele conseguiu ter uma visão mais ampla das coisas. E ele também não teve só contribuições científicas para a sociedade de forma geral, como também contribuições de forma filosóficas, por assim dizer. Pois ele era uma pessoa que tinha um pensamento muito diferenciado do da época, ele tinha uma visão muito bonita das coisas, e aí ao longo desse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês. Como eu falei, o Humboldt era um naturalista e ele acreditava muito em estudar as coisas na natureza, né, a campo. Ele era um biólogo mateiro mesmo e ele gostava de imersões na natureza. Então ele buscava isso através das suas grandes expedições, que ficaram muito famosas durante as épocas que se seguiram, e inclusive ele inspirou o Darwin a embarcar na viagem, né, embarcar a bordo do Beagle, que foi, né, a grande expedição que proporcionou ao Darwin, né, um lampejo aí do que seria a teoria da evolução das espécies. O Humboldt propôs a teoria da zonação por altitude. O que isso quer dizer? Que conforme a gente vai subindo uma montanha, por exemplo, a vegetação e, consequentemente, as espécies que habitam aqueles locais, elas também vão se alterando. Porque quando a gente está subindo uma montanha, a umidade muda, a temperatura, então existem muitos fatores que influenciam na vegetação para que ela também se adapte, né? E que outras espécies diferentes habitem esses locais. E como eu falei, isso vai influenciar também na fauna, e aí animais diferentes também vão habitar esses lugares. Isso foi o que a gente chama de precursor dos biomas, né? Dessa separação, dessa divisão dessas regiões geográficas, climáticas, enfim. Então Humboldt, como eu falei, ele foi um grande naturalista, ele coletava muitas plantas. Ele, juntamente com o Bonpland, vieram para a América Latina e fizeram diversas coletas aqui. Depois, posteriormente, o Bonpland voltou e o Alexander von Humboldt nunca mais conseguiu voltar para a Amazônia. Ele nunca chegou a pisar na Amazônia brasileira, mas ele conseguiu viajar ali pelo rio Orinoco. Enfim, eles fizeram várias expedições para esses locais. Tá? E aí, para ele foi muito importante essas pesquisas e ele tentou voltar para a Amazônia durante a vida inteira dele. Essa foi uma das grandes frustrações do Humboldt, porque ele não conseguiu financiamento para voltar e continuar estudando essas espécies tão únicas que ocorrem neste local maravilhoso que todo mundo quer pesquisar, que é a Amazônia. Na época em que o Humboldt viveu, não era muito comum que as pessoas se preocupassem com a natureza. Então, existia essa visão da natureza como algo belo, e as pessoas cultivavam jardins, tinha toda essa parte das coleções científicas, né? Os europeus, eles sempre tiveram esse hábito de colecionar as plantas e os animais, conchas, essas coisas assim. Mas eles não viam a natureza como um bem finito, como algo que deveria ser cuidado. E um dos precursores dessa ideia foi o Humboldt, porque quando ele vivenciava as coisas na natureza, ele teve essa ideia de que como as coisas que a gente fazia, né, que os seres humanos atuavam, elas acabavam gerando consequências na natureza. E ele foi um dos primeiros naturalistas a chamar atenção para essas questões ambientais, porque isso na época, como eu falei, não era uma coisa recorrente, não era uma preocupação, né? Tinha muitas árvores, muitas florestas, então o pessoal ia derrubando mesmo e não se preocupava muito com essas questões.
Então foi ele que trouxe essas ideias, né, e esse tipo de pensamento para as pessoas. Outra ideia muito legal que ele tinha, que é um pensamento assim que hoje é mais comum, né, assim como essas questões ambientais, é que a ciência ela deveria ser compartilhada. Então, quando ele voltou para a Alemanha, depois de muito tempo, ele tentou fundar escolas que ensinassem química, física, ciências de forma geral, de forma gratuita para pessoas que não tinham tanta renda. Então, ele sempre foi de família abastada, né? Ele sempre teve como fazer as expedições dele, mas ele queria proporcionar o conhecimento para outras pessoas. Então, ele fazia palestras que eram abertas, né, que era promovido por ele e por alguns outros professores em certas instituições, e ele palestrava sobre as expedições dele, sobre todo o conhecimento que ele tinha, para quem quisesse ouvir. Esses eventos, eles reuniam tanto pessoas da classe alta, como também as pessoas da classe mais popular. Então, a gente podia ver desde os cocheiros até os grandes senhores presentes nessas palestras. E grande parte do público dessas reuniões eram mulheres. E naquela época a gente sabe que o conhecimento era negado para as mulheres, né? Existiam, assim, pouquíssimas mulheres que tinham a opção de se interessar por isso e estudar e seguir essas carreiras. Então, ele era muito aberto, né? Ele acreditava que a sociedade deveria usufruir do conhecimento. Tá? Essa é uma ideia muito interessante porque naquela época as coisas eram bem mais restritas do que hoje. Outra ideia muito legal que eu achei assim genial é que ele tinha essa ideia da natureza como algo belo, né, a ser admirado, mas também como algo a ser cuidado. E ele pensava muito que a arte associada à natureza, ela tinha o poder de encantar as pessoas e trazer elas, né, proporcionar amor pela natureza, e que dessa forma, a partir da admiração da arte aliada com a natureza, né, com as plantas que eles ilustravam, com os animais que eram ilustrados, as pessoas isso ia proporcionar uma movimentação maior em direção à preservação e conservação da natureza. Tá? O Humboldt também era uma pessoa abolicionista, então quando ele fazia as expedições dele, ele entrava muito em contato com indígenas, escravos eram muito frequentes, né? Era muito forte essa questão da escravidão, e aí ele entrava em contato com isso e ele entrava em choque, assim, ele achava um absurdo, sabe? E aí ele voltou para a Europa, e na Europa as pessoas tratavam indígenas e negros como povos inferiores, e aí teve uma ocasião em que ele disse, né, em resposta aí a uma opinião da época de que os indígenas eram inferiores, que ele esteve na América do Sul, ele entrou em contato com vários povos indígenas e que aquilo era mentira, que eles eram muito bem dotados e que esse tipo de ideia só favorecia o ego dos europeus. Então ele era bem afrontoso, né? E ele defendia essas ideias, como eu falei, era uma pessoa assim culta, né, que tinha uma visão bem à frente do seu tempo para várias coisas. Então, como eu falei, ele influenciou Charles Darwin a embarcar no Beagle por causa das grandes expedições do Humboldt. Pensem que naquela época era muito difícil fazer essas expedições porque os equipamentos eram pesados, não se tinha tanto investimento assim e não tinha, né, aquela roupa com aquela roupinha térmica, né, essas coisas assim. E aos 60 anos de idade, o Humboldt foi para a Rússia fazer uma expedição e daí ele deixava as pessoas no chinelo, assim, porque ele só ia caminhando e todo mundo estava cansado, e ele, bem faceiro, né, fazendo as coisas. Então eles tinham que, como eu falei, carregar todos esses equipamentos, eles tinham que ir atrás de financiamento e tudo mais, tanto que, como eu falei antes, ele queria muito voltar para a Amazônia e ele nunca conseguiu fazer isso. Né? E aí, com essa visão, né, de preservação e conservação da natureza, e ver a natureza de um outro aspecto que não só o de, vamos admirar a beleza e tudo mais, mas também de conservação e preservação dessas áreas, ele inspirou muitos outros pesquisadores a também caminharem, né, frente a esse movimento e se unirem nessas causas. Então, essas informações para esse vídeo eu retirei do livro A Invenção da Natureza, que é este daqui, tá? E ele é um livro muito interessante,
porque ele fala tanto da vida do Humboldt, das expedições dele, como também sobre como ele influenciou a sociedade, como ele influenciou pessoas que foram muito importantes para as causas ambientais e como ele influencia as pessoas até hoje com as ideias dele. Então, se a gente pegar aí os desenhos do Ernest Haeckel, aqueles desenhos maravilhosos, a gente vai ver que eles são ilustrados, né, de uma forma muito bela. É um desenho não só científico, mas do ponto de vista de admiração propriamente dito. Porque o Haeckel era diretamente inspirado pelas ideias do Humboldt, de que as pessoas tinham que admirar a ciência e as coisas naturais, além do ponto de vista belo, né, e sim também se encantar por essas coisas naturais. Tá? Então, como eu falei, a Andrea Uff, que é a autora desse livro, ela também fala no final que, atualmente, essa visão de mundo que ele tinha naquela época, ela é muito mais comum, ela é muito mais difundida, né? As pessoas deveriam ter mais consciência ambiental, mas isso é uma coisa bem mais difundida do que era naquela época. E isso se deve, em grande parte, por este homem, e por esse grande naturalista, e justamente por ser algo tão comum na atualidade, esse tipo de pensamento, é que a gente acaba se esquecendo quem foram, né, os grandes precursores dessas ideias. E aí, então, ela fala, né, sobre como que a gente tem que exaltar essas pessoas, que hoje é muito fácil, digamos assim, a gente ter essa visão das coisas porque ela é muito mais difundida. Mas naquela época é muito difícil, assim, uma pessoa, vou pensar fora da caixa, né? É muito diferente, assim, a questão, o contexto, eles são muito diferentes, né? Então, é muito importante, né, que a gente exalte pessoas como o Humboldt, que fizeram contribuições tão boas para a ciência, né, tanto para a flora quanto para a fauna. Como eu falei, o zoneamento por altitude ele foi uma contribuição muito importante do Humboldt, até para o nosso entendimento do funcionamento dos ecossistemas. O próprio título do livro traz essa mensagem, se a gente parar para pensar, porque a invenção da natureza, né, evoca essa sensibilidade que a gente tem que ter com essas questões ambientais e sobre como ele fez realmente uma revolução nos pensamentos da época e sobre a visão que as pessoas tinham das coisas. Então, como eu falei, ele foi muito importante não só do ponto de vista científico, como também do ponto de vista aí social, né, e das questões voltadas ao meio ambiente. Então, para quem quiser, eu super indico essa leitura. É um livro muito bom, ele é longo, ele tem aí umas 500 páginas, mas eu garanto para vocês que vale muito a pena. E para a gente sempre se lembrar dessas pessoas que foram tão importantes ao longo da história e principalmente das ideias que elas pregavam. Porque hoje a gente tem que ter essa responsabilidade de compartilhar as coisas que a gente aprende, é claro que da forma correta, né, de uma forma confiável, mas o conhecimento ele é feito para ser compartilhado com as pessoas. De nada adianta eu absorver tudo que está nesse livro, eu aprender tudo que está aqui, se eu não compartilhar com alguém, né? O conhecimento ele é feito disso, né, de compartilhamento de ideias, para a gente pensar e refletir sobre o mundo, sobre as coisas que nos cercam e sobre as descobertas que a gente ainda tem para fazer e sobre as descobertas que já foram feitas. Então seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer mais personalidades aqui da ciência para vocês no canal. Então deixem aqui nos comentários quem vocês gostariam que estivesse aqui, porque às vezes a gente é muito adepto da ciência, mas a gente não conhece as pessoas que foram importantes ao longo dessa grande caminhada. E eu acho muito importante exaltar isso, exaltar o trabalho dessas pessoas, que foi muito importante e continua sendo. Então, não deixem de se inscrever no canal, dá o like pro vídeo e segue a gente no Instagram também, é Orquídea de Mudo Darwin. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também o título e a autora do livro que eu comentei. Tá tudo que eu falei nesse vídeo tá lá, nesse livro. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!